Fala, gurizada. Hoje nós vamos seguir aqui o estudo aí da nossa temática de matéria e energia. Na aula anterior nós falamos sobre substâncias puras, que são aquelas que reúnem moléculas só de um tipo de elemento, e vimos também as misturas, né? Como já fala aí, está reunindo componentes diferentes. E nós vamos seguir o estudo hoje nessa linha aí das misturas. Você precisa entender que numa mistura acontece apenas uma união, uma junção de componentes, mas não ocorre uma transformação química. Esses componentes não se transformam. Quando você tem lá a água, né, a água potável, a água que bebemos, você tem lá uma mistura da água e dos minerais, mas não ocorreu uma transformação química destes componentes. Então esses componentes podem ser separados. Quando você coloca água e coloca sal, água e sal, né? Você tem uma mistura, você não tem uma transformação química. A água continua sendo água e o sal continua sendo sal. Eles estão apenas misturados e eles são possíveis de separar. Então, na aula de hoje a gente vai tratar sobre separação de misturas. Um assunto bem simples. Então, vamos virar a página aí e bora lá. Então, aqui em cima, galerinha, separação de misturas. Em uma mistura, os componentes não perdem suas características químicas, portanto, são possíveis de separar. É o que eu falei aqui na introdução da aula, que quando você une componentes, você está misturando, você não está transformando-os quimicamente, você está apenas juntando eles. Água continua sendo água, sal continua sendo sal. E como não ocorre então uma transformação química, os componentes continuam sendo o que são, é possível então aí de separá-los. Então agora a gente vai ver os tipos de separação de misturas. Então, o primeiro tipo, chamado aqui de evaporação, separa misturas líquido e sólido, ou seja, vai ter uma parte da mistura que é um líquido e outra parte que vai ser um sólido. Essas substâncias vão ser separadas através do calor. O exemplo aí é na produção do sal, na extração de sal. Então você vê nessa foto aqui como que o sal, né, ele é aí produzido, ele é extraído, né, se retira ele da água do mar. Sabe, quando eu era pequeno eu achava que o mar era salgado porque um navio de sal tinha, né, afundado no mar e tinha deixado o mar salgado. Doce imaginação. Bom, então, formam-se essas pequenas piscinas aqui bem rasas, né, escuras, aonde a água vai ficar ali armazenada e o calor vai fazer com que a água evapore. Então o líquido vai evaporando e vai sobrar só o sólido, que é o sal. É claro que depois, né, esse sal aqui vai passar por processos aí de industrialização para ser purificado, para ser refinado, né? Daí chega aquele sal fininho lá, né? Não, só aqui em casa usamos só o sal grosso para salgar o churrasco. Tá bom. Aquele sal lá foi menos purificado, passou por menos processos aí de tratamento, né? Então, é lógico, quando ele sai lá, ele vai ficar lá uns cristalzinhos, né? Umas pedrinhas de sal, certo? Depois ele vai ser moído, vai ser, né, clareado, vai ser purificado, como eu falei. Então, bem simples, né? Segundo tipo aqui de separação de misturas também, muito simples, que é a filtração, que vai usar um filtro, como o nome já fala. E pode separar misturas do tipo sólido e líquido, que nem você está vendo aqui, né? E do tipo sólido gasoso, como aqui nesse desenho de baixo. O que acontece é que sempre a parte sólida da mistura, vai ficar presa no filtro, vai ficar retida, né, no filtro. E aí vai passar a parte líquida ou vai passar a parte gasosa. Então, como exemplo aqui, né, o filtro de café, o filtro de água, né, passa a água, vai passar o líquido e a parte sólida fica presa lá no filtro. No caso aqui são filtros de ar, eu botei aqui filtros de ar de carro, né, filtro do ar do carro, passa o ar e o sólido, né, que é a poeira,
vai ficar presa ali no filtro. Mas também tem lá no aspirador de pó, tem no filtro do ar condicionado, né? Então passa o ar e a parte sólida fica presa. Então é uma separação aí, onde a parte sólida fica presa no filtro. Também bem simples, gurizada. Decantação. Aqui você vai ter que relembrar alguns conceitos que você viu na aula anterior aí sobre misturas. Separa misturas heterogênea. O que é mistura heterogênea? Vou voltar um slide aqui para você lembrar. Mistura heterogênea, aquela em que é possível perceber os componentes, né? Então eu vejo onde está uma parte, onde está a outra. Eu vejo onde está uma parte, onde está a outra. Isso é mistura heterogênea, aquela que dá para ver a diferença. Tá? Através da diferença de densidade. Densidade, gurizada, é aquilo que a gente chama de boia ou afunda. Oi, boia afunda, boia ou afunda. Né? Isso se chama densidade, tá certo? Então, quando a substância, o objeto, o corpo é menos, eu disse menos denso, ele vai flutuar, ele vai boiar. Quando ele é mais denso, ele vai afundar. Tá, professor, mas isso aí não é o mais pesado, o mais leve? Não, porque a densidade, se você pegar, por exemplo, um tronco de árvore num rio e uma esfera de chumbo, qual que é o mais pesado? O tronco de árvore, correto? Mas qual é o que boia? É o tronco de árvore, mesmo ele sendo mais pesado, porque ele possui uma densidade menor. Porque além do peso, está envolvido nessa conta da densidade o tamanho. A densidade se dá pelo peso e o tamanho. Né? O peso do objeto dividido pelo tamanho. O tronco de árvore tem um certo peso, mas o tamanho dele é maior do que o seu próprio peso. Então ele tem lá um peso, né? Um certo valor, mas o tamanho dele é maior do que o próprio peso dele. Então ele vai boiar. Já a esfera, ela tem um peso maior do que o tamanho, então ela afunda. Isso é densidade, tá? Para não ficar no vácuo aí. Então, por diferença de densidade, essas misturas heterogêneas, elas vão boiar e afundar. Se você olhar nesse aqui, ó, não sei se você vai conseguir visualizar aí, mas tem uma parte mais clara lá para cima e uma parte mais escura para baixo. Aí você abre aqui embaixo e essa parte escura vai sair, né? É a mesma coisa aqui, ó. A areia é mais densa do que a água e a água é mais densa do que o óleo. Então a gente consegue separar, certo? Você consegue tirar o óleo aqui de cima, depois você consegue tirar a água e vai ficar só a areia depois. Por diferença de densidade. Densidade é o boia ou afunda. Um exemplo da aplicação disso aí é nesses chamados aqui tanques de decantação. Isso aqui existe no tratamento de água, que nem nós temos aqui na Rio Vivo. A Rio Vivo que fica aqui na rodovia, aqui perto do Steffing, né, na saída lá, quem vai para Gaspar, Blumenau ali, onde você vê lá a Rio Vivo, ela faz o tratamento dos resíduos que vêm das tinturarias, das metalúrgicas, das fábricas, né, que vem chegando lá o resíduo e eles precisam tratar esse resíduo para devolver a água para o rio. Essa água que está voltando para o rio, ela não está própria para beber, mas ela não está contaminada, né, para não causar a morte dos peixes, dos animais que vivem ali. Então essa mistura ela fica um tempo nesses tanques e com o tempo a parte mais densa, a sujeira, vai afundar. Então vai ficar aqui a parte mais limpa da água que vai escorrendo para poder depois lá continuar o processo para poder voltar para o rio. Então tanque de decantação para tratamento de resíduos líquidos que vêm das tinturarias, das metalúrgicas, tá? Bom, em alguns processos, em algumas misturas, a decantação ela tem que ser acelerada, né, para ficar mais rápido. Não, vai ficar mais rápido. Por exemplo, vou voltar aqui de novo. Lembra lá do sangue? Temos o sangue, né, que parece ser uma mistura homogênea, mas na verdade ela é heterogênea. Se você deixar este sangue decantando, você vai esperar um tempo, ele vai entrar então em decantação. A parte mais densa, escura aqui, que são as células, vem para o fundo.
a parte menos densa, que é o líquido, o plasma, vai para cima. Só que isso demora para acontecer, né? Ele vai demorar. Então, no laboratório eles colocam nesse aparelho aqui que é uma centrífuga, que vai girar, e ao girar ali, este sangue, essa mistura, né, a força vai fazer com que a decantação seja acelerada. Então, uma centrífuga serve para acelerar a decantação. Um exemplo simples também na própria máquina de lavar roupa. Depois que ela lava, né, ali se deixar a roupa parada dentro da máquina, saiu a água da máquina e a roupa vai ficar lá encharcada. Vai demorar um monte para sair aquela água. Por isso que a máquina faz a centrifugação, ela centrifuga, ela faz o líquido sair fora, entendeu? Então é a centrífuga. Para que serve a centrifugação? Para acelerar a decantação. Para que serve centrifugação? Acelerar a decantação. Certo? Qual é o princípio usado na decantação? Diferença de densidade. Destilação, outro processo agora. Separa misturas homogêneas, agora são misturas homogêneas, aquelas em que eu não vejo a diferença. Através de pontos de ebulição. Ponto de ebulição é a temperatura em que a substância passa do líquido para o gasoso. Quando ferve a água, qual o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius. Então quando a água chega a 100 graus, a temperatura de 100 graus, ela entra em ebulição. Ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ela vira vapor. Isso é ponto de ebulição. Okay? Então o princípio usado na destilação são os pontos de ebulição. A substância mais volátil, ou seja, aquela que evapora, volátil é que evapora. Por exemplo, o álcool é volátil, você abre o álcool e vai começar a evaporar. Se você deixar o álcool e a água, quem é que vai evaporar normalmente primeiro? O álcool, né? Você passa o álcool, passa água na sua pele e passa álcool na sua pele. Né? Quem é que vai evaporar primeiro? O álcool, porque o álcool é volátil. Volátil é aquilo que evapora com facilidade. Então a substância mais volátil que evapora entra em ebulição e passa por um condensador, onde é resfriada e separada. Destilação simples, separa-se apenas um componente. Então aqui, ó, nesse desenho aqui em cima, nós vamos ter uma mistura aqui, tá? Uma mistura aqui, certo? De duas substâncias. Eu não sei quais são, né? Porque eu não consigo diferenciar elas, ela é uma mistura homogênea. E aí vai ser aquecida, essa substância é aquecida. A parte da substância que é mais volátil, aquela que evapora com facilidade, vai evaporar primeiro. Então ela vai começar a evaporar e ela vai passar por esse tubinho aqui que é o chamado condensador. Condensação. Condensar é juntar. É o que acontece quando chove. Né? Sobe o vapor para as nuvens, essas moléculas estão bem afastadas, as moléculas estão bem afastadas umas das outras, e quando elas chegam lá em cima elas começam a esfriar, e aí elas começam a se condensar, elas começam a se apertar, e aí vira líquido de novo, e aí chove. Isso é condensar. Condensar é unir, né, é aproximar moléculas. Elas estavam bem separadas por causa do calor, e aí quando esfria, essas moléculas, né, que formam a substância lá começam a se condensar, começam a se apertar de novo e voltam para o estado líquido. Tá? Então a mesma coisa, a substância virou gás, né, virou vapor, e ela vai passar aqui por esse tubinho, por esse tubo aqui, e está bem frio, porque aqui está passando, tem uma serpentina aqui dentro, né, uma mangueirinha por onde está passando água gelada. Esse vapor, quando entra em contato com essa parte gelada aqui, ela vira água de novo. É aquele mesmo esquema, tá fazendo arroz, a mãe tá fazendo arroz em casa, a mãe, pai, ou você tá fazendo arroz em casa, né? Tá saindo o vapor da água lá que tá cozinhando. Quando o vapor bate na tampa da panela, a tampa tá mais fria, esse vapor bate ali e condensa, ele vira líquido de novo, vira água. É o que vai acontecer, e aí a substância vai sair aqui. Tá? Então a destilação separa misturas, né, que são homogêneas, eu não consigo ver onde é que está uma, onde é que está outra, através do calor, pelos pontos de ebulição, ponto em que o líquido evapora.
Vou mostrar aqui um alambique de whisky, a destilação do whisky, galera. Então, ó, lá dentro tá toda a mistura, né, que já foi feita aí, da fermentação e tudo mais, das plantas para a produção do whisky. E isso aqui está sendo aquecido, né, cara? Muito aquecido, uma temperatura bem alta. E aí vai começar a subir o vapor. O líquido está borbulhando lá dentro. Você vê ali, ó, tá borbulhando ali, ó. Ó, borbulhando, bem quente. E aí vai começar a sair o vapor. A parte mais volátil, aquilo que evapora primeiro, que é o álcool, né? Vai começar a sair por esses cilindros, vai ser resfriado aqui dentro. E olha lá, ó. Tá saindo já, aí ó, tá saindo o uísque aí já, né, a parte do álcool aí que vai formar o uísque. Mas o uísque não tem aquela cor escura, professor, é porque depois essa substância vai ficar armazenada, né, em barris lá de carvalho, que vai dar aquela coloração, né, avermelhada do uísque lá, e também vai dar o aroma, o cheiro, e o cheiro, a cor e o sabor, ele vem todo da madeira, cara. Por isso que ele fica lá 12 anos, né? 12 anos dentro de um barril de madeira, de carvalho, que é para absorver toda essa parte da madeira aí, certo? Então, destilação, qual o princípio que usa? Pontos de ebulição, tá? Pontos, temperatura em que a substância ferve, evapora. Legal? Vamos adiante. Aqui nós estamos fazendo destilação simples, separa apenas um componente, né? Nós tínhamos uma grande mistura ali e está saindo apenas um. Mas existe um outro processo que é chamado destilação fracionada, em que também vamos ter uma mistura homogênea, que também vamos usar pontos de ebulição, mas a gente vai conseguir separar vários componentes. E é o que acontece com o petróleo. Então assim, ó, o petróleo, né? Ele vai ser lá extraído do solo, ou do fundo do solo, do fundo do mar, ou não. E o petróleo bruto, então, ele é aquecido, né? Tem aqui a fornalha aqui, né? Esse petróleo aí vai ser aquecido, cara. Então aqui é a fornalha que está aquecendo a água aqui para formar vapor, né? Esse vapor vai começar a vir aqui aonde está aqui, então, o tanque de destilação, aonde tem o petróleo. E vocês vão ver, então, conforme o petróleo vai sendo aquecido, então, ó, ele é decomposto em diversos produtos, né? Tem essa torre, onde está o petróleo bruto, e conforme ele o petróleo é uma mistura orgânica, né, de restos orgânicos que foram decompostos há milhões de anos, mas vários produtos são extraídos dali. Então, ó, primeiro vai saindo o gás, né? Gás vai saindo aí, conforme vai aquecendo, já liberou uma parte que é o gás. Vai continuar sendo aquecido numa outra parte, aí vai evaporar uma outra parte. Tá saindo aí, ó, gasolina, né? É uma coisinha barata aí, tá certo? Continua sendo aquecido, aí uma outra parte da substância vai ferver. O que saiu lá? Querosene, que nem combustível de aviões, tá? Vai continuar sendo aquecido. E aí vai sair mais uma parte. Ó, tá saindo mais uma parte agora, que é o óleo diesel. Então veja que conforme vai esquentando, conforme vai aumentando a temperatura, as substâncias vão se tornando voláteis, né? Primeiro nós vimos lá o gás, depois esquentou mais um pouco, saiu gasolina, esquentou mais um pouco, saiu querosene, né? Mais um pouco lá saiu os óleos e vai sobrando, ó, e o resto vai vindo, ó, os tipos de óleos leves, óleos médios, óleos pesados, né? Graxa e tudo mais. Aí óleos médios, né? Óleo lubrificante de motor. Depois continua aquecendo, cada vez vai aumentando mais a temperatura. Óleos pesados aí que vai formar graxa, né, para as engrenagens e tudo mais. Lubrificante. E no final das contas, cara, não vai sobrar muita coisa. Olha lá o que sobra. A parte que não evaporou, asfalto, piche para asfalto. Entendeu? Então, nessa destilação fracionada, o processo é o mesmo.
vai separar uma mistura homogênea. Você pega, eu já peguei petróleo na mão, tá? Você olha lá, é um líquido preto esverdeado assim, e só que ele tem vários componentes ali, você não enxerga. Então você vai aquecendo essa mistura, conforme o calor vai aumentando, as substâncias vão se tornando voláteis, elas vão evaporando e vão se separando. Né? Separou uma, ficou mais um tanto lá. Aumenta a temperatura, mais uma vai evaporar para ser separada. Depois elas vão ser resfriadas e vão virando os componentes que estão ali. Certo? Outro tipo aqui é a flotação. Ela parece muito com a decantação que nós vimos, para você lembrar aqui. Né? Ó, a decantação, nós vimos o tanque de decantação, né? Que é a mistura que vai ser jogada fora, né? Vai para baixo, por diferença de densidade, boia funda. Na flotação também tem o esquema da densidade, né? De boiar ou afundar. Só que aqui na flotação vai ser adicionado ar e um coletor. O coletor é uma substância química que vai grudar as substâncias, né? Vai fazer com que elas colem uma na outra para poder serem separadas, para poder ser tirado fora. E aqui no tanque de flotação, então, que se usa lá para separar minérios, por exemplo, né? Que ficaram, né? Que sujaram a água lá, minérios de ferro ou de qualquer outra substância, né, de qualquer outro metal que tenha sobrado na indústria da metalúrgica. Então eles adicionam o ar e esse coletor, essa cola que vai juntar, né, essas pequenas partezinhas e é adicionado o ar que vai fazer isso que vira uma espuma, né, e vai fazer então ela por densidade ela vir para cima, ela vai subir, que ela vai ficar menos densa, e ela vai subir e aí vai passando aqui e vai rapando fora. Tá? Flotação. É o mesmo esquema lá da decantação, usa diferença de densidade, boiar, afundar. Na decantação, a mistura ia lá para baixo, nessa aqui você quer que ela venha para cima. Então você usa um componente químico para grudar elas, para formar essa espuma, e é adicionado ar ali dentro, que é para ela subir. Tá? Processo usado no tratamento da água e separação de minérios. E os últimos aqui, botei 3. Levigação, que é essa aqui. Você já viu essa cena aqui. Né? Tá lavando a louça? Tá lavando a louça. Né? Isso aqui é na garimpagem, né? Nos garimpos. Febre do ouro. Então usa-se a diferença de densidade. Mais uma vez densidade, boia ou afunda. Terceira vez que eu estou falando. Né? E água corrente. Então tem a mistura ali de areia, né, com as pedras e com os minérios que ele está procurando ali, que é as pedrinhas de ouro. O ouro é bem denso, o ouro é muito denso, muito pesado. Pesado para você entender. É muito denso e vai para o fundo. Então a água vai passando e vai levando o resto e vai ficando o ouro ali. Vai levando areia, vai levando cascalho, que são mais leves. E o ouro que é mais denso, ele vai ficando no fundo, ele fica preso, porque o ouro é mais denso, é muito denso. Então ele afunda mesmo. Tá? Levigação, também por diferença de densidade, tá? Boia ou afunda, e aí vai passando a água para levar o que é menos denso vai embora, a areia, o cascalho que é menos denso vai embora, e o ouro que é mais denso vai ficar lá no fundo. Ok? Catação, separa misturas heterogêneas, catar, né? Vai escolher feijão. Ah, vou pegar isso aqui, não, esse aqui tá ruim fora, mas tá bom, esse aqui tá ruim fora. Né? Catar os piolhos aí da tua cabeça aí, né? Catar, né? Catação. Mas o exemplo clássico da catação que nós temos é os processos de reciclagem. Vai separar plástico, vai separar o que é vidro, vai separar o que é papel, né? Importante reciclagem, muito importante, muito importante. Tá? O que mais se recicla aí nós temos que é o alumínio. Mas não é por causa que do alumínio se recicla pelo meio ambiente, na verdade é que é mais barato fazer produtos de alumínio reciclado do que extrair alumínio do solo. É um processo complicado a extração de alumínio. Então, e reciclar alumínio é fácil e mais barato, então por isso que ele é mais reciclado. Né? É muito mais fácil fazer papel novo do que papel reciclado. Por isso que não se recicla tanto papel. Da mesma forma os outros. O plástico, por exemplo, é muito mais fácil produzir plástico novo do que reciclar plástico.
Porém, o plástico é o componente aí que mais polui, né? Que mais mata animais no mundo, né? Se você vê cada canudinho que você usa aí, que vai parar no mar, que vai parar aí no estômago, na garganta de uma tartaruga, de um peixe, né? Não dá nem para contar a quantidade que são, né, gurizada? Tá certo? Então a importância da catação aqui na separação, né, na reciclagem. Tá? Aqui em casa a gente faz reciclagem, cara, a gente separa o lixo aí. Tá? Você faça também, é importante. Né? E não jogue lixo na rua, né, cara? Né? Ah, tem esse papelzinho, essa coisinha. Bota no teu bolso, cara. A hora que tu chegar em casa, tu bota no lixo. A hora que tu encontrar um lixo na rua, tu joga fora. Não joga de qualquer jeito na rua. Bota no teu bolso. Uma hora você vai encontrar um lixinho para destinar ele de forma correta. Certo? São essas pequenas coisas aí que a gente tem que fazer, cara. Né? As pessoas ficam aí falando, mas não fazem. Entendeu? Tudo da boca para fora e não adianta. Não adianta só ficar reclamando. O governo isso, o governo aquilo, o mundo isso, o mundo aquilo. Você é o mundo. Nós fazemos o mundo. Ventilação. Separa misturas com massas diferentes, ou seja, perdão, massa é peso, você pode entender como um peso, tá? Então assim, ó, já comeu um amendoim, um amendoinzinho, aí você descasca aquele amendoim, vai tirando a casquinha dele, né? E você diz, ai, tá muito calor, vou ligar o ventilador, né, espertão? Vou ligar o ventilador, tá muito quente que eu vou descascar esse amendoim. E aí você liga o ventilador e acontece que... Né? Você tá descascando amendoim, chama lá teu irmãozinho, né? Tu quer sacanear ele, e tu diz, olha aqui os amendoim. Não vai judiar seu irmãozinho, rapaz. Não faça isso. Né? Então você assopra, né? A casca, que é a mais leve, vai embora. A semente, né? O amendoim, a semente que é mais pesada, fica ali. Então se usa o vento, né? Para separar. Isso aqui é uma unidade chamada um silo de armazenagem de grãos. Nós não temos isso aqui na nossa cidade, aqui, né, aqui em Brusque, né? Mas mais na parte oeste, ou lá onde eu morava, lá no Rio Grande, né? Tem muito disso aqui para armazenar soja. E lá existem os ventiladores, né? Então a soja, por exemplo, ela é que nem uma vagem de feijão, né? Ela tem o frutozinho, que é a vagem, e dentro ficam lá as sementezinhas, então, que é a soja. E isso aí depois então vai assoprando, né? Vem um ventiladorzão grandão lá, quando eles vão passando lá em cima, lá eles vão sendo assoprados, né? Vai passando vento e vai voando casca e vai ficando grão. Tá? Separação através do ar. Certo, galera? Eu acho que é um conteúdo bem fácil. Você entenda aí os conceitos primeiro, entender que mistura, ela não perde as características químicas. Água continua sendo água, sal continua sendo sal. Não ocorreu uma transformação química, por isso eu posso separar. E o que é usado em cada processo para separar, né? Eu uso um filtro, eu uso calor, eu uso densidade, boia ou afunda, eu uso ebulição, evaporar, né? Passar do líquido lá pro vapor. Você veja quais são os princípios. Cada tipo de separação, de mistura, vai ter um princípio. Quando eu perguntar a você qual o princípio usado, é usado um filtro, é usado calor, é usado a ebulição, é usada a diferença de densidade, boia ou afunda. Tá? Valeu? Espero que vocês tenham entendido. E era isso aí na aula de hoje. Um grande abraço, gurizada.